Olá, galera do terceiro ano, aqui é o Reginaldo, sou aluno do curso de História da UEG e estou estagiando no Colégio Paulo Francisco. Fiz aqui para vocês um vídeo curto de revisão sobre o regime militar no Brasil, que é o conteúdo que vocês estão estudando. Foi feito em forma de mapa mental para poder sintetizar aí as principais ideias sobre o regime militar, né? Nós não vamos fazer um vídeo extenso nem dar muitos detalhes, não vamos falar sobre presidentes aqui, porque você já tem vídeo sobre isso, já tem aula sobre isso. Então, isso aqui é só para sintetizar alguns aspectos mais importantes. No contexto mundial, o que estava acontecendo no mundo quando aconteceu a ditadura militar no Brasil? A Guerra Fria, né, como todo mundo sabe, terminando a Segunda Guerra Mundial, surgiram duas grandes potências, uma capitalista, que é os Estados Unidos, e outra socialista, que é a União Soviética. Os Estados Unidos criou uma política internacional para combater o socialismo e ampliar o seu poder, né, principalmente visando a América Latina. Essas políticas, esse conjunto de política foi chamado de Doutrina Truman, por conta do nome do presidente, né, que estava no poder na época. E dentro dessa doutrina Truman surge a chamada Doutrina da Segurança Nacional. Essa doutrina dizia que existia dentro das fronteiras internas do país um inimigo oculto que necessitava de ser combatido. Esse inimigo oculto, é claro, a gente sabe que eram as forças socialistas, né, os ideais socialistas e comunistas. Então, os militares foram motivados e inspirados aí nesse espírito dessa doutrina da segurança nacional. É claro que os Estados Unidos contribuiu muito mais do que apenas com ideologia, né? Ele deu subsídio, formou nos centros de formações do próprio Estados Unidos, né? Muitos militares aí do Brasil, da Argentina e alguns outros países da América Latina que também tiveram essa ditadura militar. No contexto nacional, nós temos como presidente o João Goulart, o Jango, com suas reformas de base, né, que criou muita polêmica, principalmente sobre reforma agrária. Né? Então, a classe média, empresários, fazendeiros eram totalmente contra, e outra parcela da população era a favor. Então, esse clima aí que gerou esse descontentamento de uma parcela da população foi favorável aí para que os militares recebessem apoio, né, de uma parcela da sociedade, e então impetrou o golpe, né, que começou foi no dia 31 de março de 1964, teve início então o período da ditadura militar no Brasil. E algumas características ideológicas importantes desse período. Primeiro, a fronteira ideológica, né, dentro os militares agora não tinham que se preocupar com a fronteira geográfica, ou seja, a fronteira entre os próprios países, né? Mas com a fronteira ideológica, ou seja, aquilo que os brasileiros pensam e acreditam. Né? E no caso, essa ideologia, é claro que é sobre a ideologia comunista, que tinha que ser combatida. Com isso, gera aquilo que é chamado de inimigo interno, ou seja, o inimigo não é mais outros países, não está fora, mas é que está dentro do próprio país. São sindicatos, classes associativas, né, classes trabalhistas organizadas, movimentos estudantis, políticos de modo geral e até mesmo religiosos. Então, quem tivesse qualquer tipo de vestígio de ideal socialista, ele era considerado um inimigo e deveria ser combatido. Temos também o terrorismo de Estado, que é quando o próprio Estado, né, legitima as práticas de tortura, de perseguição, para poder combater esse inimigo interno, para combater essa fronteira ideológica e para poder garantir a segurança nacional. Então, são ferramentas utilizadas, ferramentas opressoras utilizadas pelo próprio Estado, legitimado pelo Estado. Nesse contexto que surge aí os AIs, né? Atos institucionais. Na verdade são 16, mas geralmente a gente estuda os primeiros 5, né? Que eles vão tirando gradativamente as liberdades individuais e aumentando a atuação dos militares, né? Aumentando a sua legalização. O ato institucional ele se destaca porque a característica dele foi o fechamento do Congresso e, fechando o Congresso, aumentou-se muito mais as práticas de tortura, de perseguição, deu muito mais poder para os militares, para eles poderem combater, né, esse inimigo interno, para poder coibir as forças comunistas no país. Então, isso surgiu devido já havia uma grande pressão da sociedade, movimentos e tudo, não sei, contra os militares, então o AI-5 veio para poder
dá poder para eles perseguirem, né, legalizar essa perseguição, essa tortura e essas prisões arbitrárias que aconteceram aí, através do AI-5. E as características práticas desse período aí, né, como todo mundo já sabe, é repressão, tortura, perseguição, censura, prisão, exílio e mortes. Existe aí ainda um número de pessoas que estão desaparecidas, né, e número de mortes também. Os veículos de comunicação eram censurados, né, então ninguém podia dizer abertamente sua opinião, não podia criticar o governo e principalmente não podia ter ideias socialistas, né? Apesar disso, havia muito protesto velado, né, protesto subliminar, através de canções. Muitos artistas, né, protestaram através de canções, letras de músicas, pinturas, através de várias frentes artísticas aí protestavam, né? Jornais protestavam, então, claro, tudo de maneira figurativa, né? Mas que dava a entender que era protesto. E, portanto, foram exilados, muitos artistas foram exilados, né? Políticos foram exilados, religiosos foram exilados, então tudo isso aí fez característica do regime militar no Brasil. O que importa para nós nesse resumo, nessa revisão, é somente essa parte, né? Nós não vamos falar de presidentes, porque vocês já têm videoaulas sobre isso, então dá uma revisada lá nos presidentes, que características de cada período relacionado aos presidentes, mas por hora esses são os elementos que vocês precisam de ter na revisão. Só reforçando aí, o período terminou em 1985, né, com o fim da ditadura. Em 87 foi convocada a Assembleia Constituinte, em 88 foi promulgada a nova Constituição, que aqui é vigente até os dias de hoje, e começou aí nesse período de 88, período chamado de redemocratização do Brasil. E é isso aí.